Hora de conhecer mais sobre Ivan Roman, zagueiro chileno, jovem recém-chegado ao Atlético. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Tá no ar mais uma edição do Além do Bid, quadro aqui do canal do Frossar, em que a gente apresenta com detalhes os reforços recém-chegados ao Atlético. Hoje, a edição sobre Ivan Ramiro Roman Hurtado, zagueiro chileno recém-chegado ao Galo. O Ivan Roman até agora não fez a sua estreia oficial, jogou ali alguns minutos no jogo treino, né, dessa semana contra a equipe sub-20 do Coimbra, agora Coimbra-Porto, mas valendo 3 pontos ali, jogo real ele não disputou ainda, mas é um zagueiro, claro, para ser trabalhado, um zagueiro para o Atlético colher frutos dentro do campo e fora dele também a longo prazo e não a curto prazo, beleza? Antes da gente começar aqui a apresentação do Ivan Roman, aqueles pedidos de sempre. Deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, é muito importante pra gente. Se inscreva também no canal de cortes, o link tá na descrição desse vídeo. Considere se tornar sócio do canal clicando em Seja Membro e caso apareça o botão Hypar aí embaixo, clica nele também porque ajuda a gente demais, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí porque a bola já está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que ver o seu time jogar é economizar nas suas compras. E no açaí, atacado e varejo, você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá então começar a conhecer a trajetória do Ivan Roman. Ele é chileno de Santiago, da capital, e ele chegou ao Palestino com 5 anos de idade, muito jovem, já fazia parte ali da escolinha e depois da categoria de base do Palestino, e a vida dele no futebol foi sempre muito precoce, assim, com 15 ele já era do time sub-20, né, pulando etapas aí nas categorias de base, e aos 18 ele já tem 42 jogos como profissional na carreira, os 42 disputados pelo Palestino, pelo time principal do Palestino, mas realmente é um cara que costuma pular etapas aí na sua vida profissional. A gente entrevistou uma pessoa muito importante nessa formação do Ivan Roman, que é o Roberto Ávalos. Ele é um ex-jogador do Palestino, fez mais de 150 jogos com a camisa do Palestino e é treinador das categorias de base do clube chileno. Inclusive conheceu o Ivan Roman quando ele tinha 13 anos de idade. O Roberto nos concedeu uma boa entrevista, o padrão dos sul-americanos, né, falam espanhol muito rápido, então a gente legendou aí para você entender exatamente tudo o que disse o Roberto Ávalos. Vamos acompanhar então a entrevista com o ex-jogador do Palestino e treinador das categorias de base por lá. Mira, Iván llegó a los 5 años a Palestino. Él está desde muy chiquitito en Palestino, ahora está con ustedes. Yo al Iván lo conozco aproximado desde los 13 años y después a los 15 años cuando yo estaba en la categoría proyección, que es la sub-20, que es la juvenil. Él estaba en la 15 en ese momento y lo subimos a la proyección, obviamente por sus condiciones, por sus características, por su liderazgo. Eso te puedo contar con respecto a lo de Iván, pero él en Palestino lleva desde los 5 años. Lo que me llevó a mí a subirlo a la proyección teniendo 15 años fue eso mismo, pues en lo que ustedes se fijaron de que era un muy buen jugador. Aparte de que él es una muy buena persona, un excelente profesional, muy competitivo, desde chico fue muy competitivo y eso siempre lo caracterizó por sobre el resto. No quiero decir que los otros no eran competitivos, pero él sí estaba 1 o 2 pasos por delante de sus compañeros con respecto a eso. Un jugador muy aguerrido, que siempre se entrenaba bien, muy profesional, que tenía muy claro su objetivo. Como te digo, a los 15 años después lo subimos al equipo, a la proyección y después tuvo un tiempo y después lo subieron al tiro al primer equipo y en realidad él se le ha dado todo rápido. Rápido, pero muy merecido. En realidad como jugador es un jugador que es bueno en la marca, bueno en el juego aéreo, que tiene buen pie, para su altura, siempre los jugadores que son muy altos no son muy buenos con el pie y en este caso Iván sí es bueno con el pie, tiene una salida clara, muy líder siempre, muy concentrado, un jugador que siempre deja todo en la cancha y es lo que a él lo ha caracterizado desde muy pequeño.
O sea, en realidad para el fútbol de ustedes a lo mejor no es tan alto, pero acá en el fútbol chileno él se caracterizaba también por su altura, porque no es chico. Ahora, claro, usted me habla de gente de 1,90 m, casi 2 metros. Claro, en comparación a ellos se va a quedar un poco bajo, pero yo creo que él va a suplir esa que va a ser un poquito más bajo con su atención en la marca, que él es siempre muy competitivo, es muy, muy concentrado en lo que está haciendo y aguerrido, un jugador que siempre deja todo en la cancha. Como te digo, Iván desde muy pequeño fue muy líder de su grupo, pero un líder muy positivo, un jugador que tenía muy claro su objetivo, que también su familia fue fundamental en todo esto, porque la familia siempre lo apoyó, siempre lo guió de buena forma. Tú sabes que también cuando a los chicos tan jóvenes les va bien, muchos se marean un poco y Iván creo que hasta el día de hoy es el mismo Iván que yo conozco desde los 15 años o de los 13 años, perdón. Eh, y eso también creo que la familia ha sido fundamental en eso. Iván era un jugador que siempre estaba preguntando, profe, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué? Muy, muy, él va a saber cuando se enfrente, no sé, contra Flamengo, contra los otros equipos, es un chico que sale de lo normal, por lo menos acá en Chile, de que, no sé, pues él sabe con quién se va a enfrentar, sabe a quién tiene que marcar, porque averigua, porque está siempre muy metido, ve mucho fútbol. Entonces, eso siempre lo caracterizó a Iván. En realidad siempre estaba conversando con Iván, no toda la semana ni todos los días, pero siempre estábamos conversando y obviamente creo que el ir a Brasil, creo que para él fue un sueño, él lo dijo, ir a jugar a ese fútbol que es tan competitivo, que tiene muy buenos jugadores. Creo que para cualquier chico de la edad que tiene Iván, creo que es un sueño hecho realidad, pero muy merecido como te lo decía. Pues, la idea de él es, él como conociéndolo, él va a querer más, va a querer ser titular ahí, va a querer ir a otro lado, porque Iván es un chico, como te digo, es muy, muy, muy competitivo. O sea, Iván siempre ha sido seleccionado de las categorías menores y ahora en la sub-20 creo que igual hizo un muy buen campeonato. La selección no lo hizo como equipo, pero creo que él individualmente eh, sobresalió del resto. Pero es más que nada por lo que te digo, porque él tiene el objetivo súper claro, no se confunde con tan poquito y siempre quiere ir por más. É curioso a gente notar as diferenças, os padrões entre os países, né? Vocês viram aí no depoimento do Roberto Ávalos que ele fala que o Roman por lá é considerado um zagueiro alto e ele tem 1,83 m. Para o Brasil é uma estatura baixa para zagueiro, né? A média dos jogadores da posição é uma estatura mais alta, então ele vem de um lugar em que ele é talvez ali privilegiado do ponto de vista físico. É claro que ele é muito magro, mas tem uma boa estatura. E aqui no Brasil, talvez ele tenha uma dificuldade física. Quem avalia isso é o José Fernandes. O José é chileno, jornalista esportivo, mas trabalha e mora no Brasil, vive no Rio de Janeiro. Esse a gente não precisou legendar, porque ele já fala ali um português muito compreensível, então vocês vão entender tudo que o José diz aí com tranquilidade. E ele ajuda a gente a explicar também o tamanho do Palestino, né? A gente falou, pô, ele tem 42 jogos pelo profissional do Palestino. Mas qual que é o tamanho disso? O Palestino é um clube médio chileno, pequeno, dá para comparar com algum clube brasileiro, de Minas Gerais? O José ajuda a responder. Vamos acompanhar o depoimento que tá muito legal. Primero que todo, obrigado por la invitación para hablar sobre Iván Román, uno de los talentos importantes no futebol chileno. Acho que sim, as pessoas e a imprensa chilena fala dele como o futuro zagueiro da seleção. Eu concordo em muitos dessas opiniões, mas acho que hay que tener un poco de calma, de tranquilidad con este jugador, porque si bien es verdad, él hizo cosas muy boas, interesantes con un palestino que no tenía muchas expectativas a nivel internacional. Él llegó a jugar bons jogos o año pasado, o mayor ejemplo es a chave na Sul-Americana con Cuiabá, por ejemplo. Acho que ele também tem momentos onde tem fases ruins dentro do jogo. Muita gente fala que ele fez um grande sul-americano sub-20 agora em janeiro. Eu considero que não. Não gostei muito dele. Se fala muito de boas apresentações, de um golaço que ele fez. Sim, é um golaço el que ele anota frente a Paraguai, se não lembro mal. Mas
eu acho que ele estuvo muito por debaixo das expectativas, das minhas expectativas, para um jogador del qual se fala muito bem. Es cierto, él dio resultados el año pasado en Palestino. Hay que falar que en Chile existe una liga chilena, una regla que obliga a todos los times a jugar cierta cantidad de minutos con jugadores menores de 21 años. Entonces, eu acho que él se vio muy beneficiado pelo reglamento. Sin embargo, hay que falar que él se termina ganando una posición de titular. Eso sí, él termina ganando un puesto en el equipo estelar de Palestino por su rendimiento, y por lo mismo había mucha expectativa. ¿Por qué hay tanta expectativa? Creo yo acho que es porque en Chile no suelen aparecer jugadores así, con personalidad, con buen juego aéreo, técnicamente interesante, mas acho que muchas veces las expectativas están muy altas. Eu considero que ele ainda tem muito por crescer, e me lo deja muy claro con el sul-americano que ele fez, donde eu não gostei muito. Eu acho que ele tem muita personalidade para jogar com balão aos pés. Não é o melhor tecnicamente, mas tem a personalidade de tomar a bola, de tentar sair jogando. Tiene boa visão en el balonazo largo, en bolas largas, longas. Tiene buen juego aéreo, más hay que entender que esas son características que le permiten destacarse en Chile, que es un torneo muy win. En Brasil va a ser muy diferente. En Brasil primero tienen que ganar 6, 7 kilos de masa muscular. Tiene que ganar en personalidad, tiene que aprender mucho de cómo se juega en Brasil. Defensivamente es muy difícil. Eu acho que él, por ejemplo, en Chile nunca tuvo que defender a un jugador tan pesado como, por ejemplo, Hulk. Él va a topar con él en los treinos do Galo. Imagino que va a aprender mucho en el día a día, como falou Cuca hace algunos días. Entonces, eu entiendo que él precisa de un trabajo diferente en cuanto a lo físico para comenzarse a adaptar a futebol brasileiro. Você tem zagueiros que não são tan altos no futebol brasileiro, outros que lograram certo sucesso. La semana pasada falei con Gamarra, o paraguayo, no era gigantesco. Iván Román tampoco también no es muy alto, mas por eso eu falo, para ele tener suceso aquí no Brasil, ele vai ter que ganar algunos kilos de masa muscular para poder soportar primero a delanteros que son mucho más pesados que él, y segundo para soportar a carga de jogos. Aquí no Brasil, os times acostuman a tener 67, 68, 70 jogos por temporada. En Chile no. En Chile un torneo de 16 times, dos rodas, 15 partidos, un total de 30. Si o time for bom na Copa Chile, a Copa local, pode sumar 6, 7 jogos mais algunos de torneos internacionales, mas é muito difícil que un time en Chile ultrapasse os 45 jogos, 50 jogos. Aquí o Galo va a tener 60, 65, 70, y para Román soportar va a ser fundamental que él gane 6, 7 kilos de masa muscular. Si no, va a sufrir mucho, particularmente pelas suas características, por ser mucho más baixo que otros zagueiros, que otros artilheiros, y fundamentalmente por ser tan magro ainda. Palestino es un time muy querido porque representa más que un time, una lucha del pueblo palestino. Por ejemplo, en 2015, cuando ellos ganaron a Nacional de Montevideo de Uruguay en la pre-Libertadores y fueron a los grupos y jugaron con Boca Juniors, a cadena internacional Al Jazeera transmitió los Juegos de Libertadores de Palestino en Palestina,
Então é um time muito querido que tem o apreço de muitas pessoas, não só em Chile, sino que em Sudamérica, no mundo inteiro, mas não é um time de muito arrastre, não é um time muito popular. É um time muito pequeno de uma comunidade palestina no Chile que não é muito expressiva. Pode ter jogos com 1.500 pessoas no estádio de la Cisterna. No es un time que tenga capacidad de llevar mucha gente a los estadios. Palestino ha venido a jugar acá a Brasil frente a times brasileños, pela Libertadores, pela Sudamericana, y no son muchas las personas que acompañan a time. Tampoco es de los más ganadores no Chile. Entonces, para mí es difícil hacer un paralelo porque aquí en Brasil cada time tiene su torcida, cada estado tiene su time grande. Entonces, si uno tiene que hacer un paralelismo, una similitud, si Chile fuera Minas Gerais, Palestino sería algo como Athletic Club, por falar de alguna manera. No estaría ni en el patamar de Atlético, ni de Cruzeiro, ni también nada de América. Si eu fuera agente do jogador, eu levo a ele para Argentina, que es un lugar donde los jugadores chilenos están teniendo suceso, como aconteció con Paulo Díaz no River, ahora está Gonzalo Tapia, que también fue especulado en Atlético Mineiro en la temporada anterior. En Boca Juniors está William Alarcón, Carlos Palacios, que aquí en Brasil no tuvo suceso. Entonces Argentina está siendo un lugar mucho más cómodo que Brasil. Aquí en Brasil, mucho jugador chileno le está costando mucho sí adaptar. Por ejemplo, Kusevich no logró en Palmeiras. Hace 2 temporadas tuvo que ir a Curitiba para tomar titularidad. Ahora en Fortaleza está jugando bien. Pasa también con Aravena, por ejemplo, en Gremio, que le costó tomar la camiseta de titular. Son pocos, Pulgar en Flamengo, son pocos los jugadores chilenos que llegan a Brasil y tienen suceso. Acho que es un riesgo que tomó Román y su staff, porque Atlético es un time que está, al menos con Cuca, muito bem estruturado na zona defensiva. Está Lianco, está Junior Alonso, que dificilmente eles van a deixar a titularidade. Es mais, desde que o Galo voltou de Estados Unidos, eles jogaron os 9 jogos. Os 9 jogos oficiais que jogou Atlético tras voltar da pretemporada nos Estados Unidos, jogaron eles. Inclusive Igor Ravelo, tendo muita trayectoria no Galo, ha tenido pocos minutos. Entonces, si suma la inalterabilidad de Lianco con Junior Alonso, considera que Igor Ravelo tiene su posición dentro del club, de un refuerzo que va a llevar Cuca, que tengo entendido que es Víctor Hugo, coincidieron en Palmeiras. Estamos hablando de un jugador que ya trabajó con Cuca, más Rómulo e Iván Román, aparece una tercera línea de zagueiros. Acho que si no jugó na Copa do Brasil, acho que si ni Igor Ravelo ni Rómulo están jugando na Copa de Brasil, primeira e segunda fase, Román no va a tener muito complicado. Es un risco alto o que corrió él y su staff. Antes da sequência desse vídeo, aquele recado de sempre dos parceiros de longa data do canal do Frossar. Primeiro, o recado da KTO. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade. O QR Code está na sua tela, tem odão, tem chance extra, tem ganho antecipado, muita promoção legal. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. E lembrando, gente, que é para você apostar com aquela grana que está sobrando para se divertir, aquele troquinho do pão, nada além disso, não é investimento, aposta esportiva é entretenimento, beleza? Recado também da Confiax, que você sabe que tem de tudo aí, todas as soluções para sua vida, meu filho. Tem seguro de vida, plano de saúde, seguro para o seu celular, seguro para o seu pet e muito mais. Eu sou cliente da Confiax, podem ficar tranquilos que é só seguro de verdade, de qualidade, e tem consórcio também, tá? Você que está precisando aí trocar seu carro de repente ou comprar o seu primeiro possante,
Na Confiar que você tem consórcio a partir de R$ 374 mensais, tem consultoria especializada, não tem juros abusivos. Entre em contato, o QR Code está na sua tela e faça o seu orçamento. Voltando aqui para a trajetória do Ivan Roman e falando um pouco da chegada dele ao Galo, um pouco de bastidor que a gente sabe que vocês gostam. O Ivan Roman ele veio para o Brasil, para Belo Horizonte, para se apresentar ao Atlético, começaram os trabalhos por aqui junto com a família, os pais, os irmãos, e são todos muito discretos, assim, muito tímidos. O próprio Ivan Roman, vocês devem ter visto aí em entrevistas dele, a gente inclusive publicou aqui no canal a zona mista ali de apresentação quando ele chegou, e eles não são pessoas assim, muito extrovertidas, que gostam de falar muito. Inclusive a gente tentou entrevistar pessoas da família do Ivan Roman para esse quadro, mas eles de fato preferem não falar, são mais discretos. E para completar essa análise, a gente trouxe o Lucas Goulart como convidado tático aqui desse canal, para esse conteúdo específico sobre o Ivan Roman, porque ele é do Future, que é um perfil ali, uma página que fala muito de análise de desempenho, dessa parte mais tática do jogo, acompanha também jogadores jovens, e o Lucas acompanhou o Ivan Roman, não de agora, não só nesse Sul-Americano Sub-20 que rolou recentemente, que o Ivan Roman jogou como titular da sua seleção, acompanhou também jogos do Campeonato Chileno. Então o Lucas tem propriedade para falar sobre as características do Ivan Roman, e curioso que muito do que ele diz bate com o que disse o Roberto Ávalos, o primeiro entrevistado desse vídeo. Então tá bem legal o depoimento do Lucas, vamos acompanhar. Fala pessoal do canal do Frossaro, eu sou o Lucas Goulart, faço parte da equipe do Futre e vim falar um pouco mais sobre o Ivan Roman, a nova contratação do Galo para reforçar o sistema defensivo nessa janela de transferências. E o Ivan teve uma ascensão muito grande na sua carreira, Ele que assinou seu primeiro contrato profissional com 16 anos em 2023 e aí em 2024 teve um bom destaque atuando no Palestino no Campeonato Chileno. Ele que se tornou uma das grandes referências técnicas da sua equipe e também da seleção chilena no Sul-Americano Sub-20. Ele teve trazendo dados sobre o Ivan Roman, sobre o seu desempenho no Sul-Americano Sub-20, foi uma das grandes referências técnicas da equipe. Ele foi o terceiro jogador que mais realizou passes para o último terço do campo e também o quarto jogador que mais executou passes progressivos no Sul-Americano Sub-20 e o quinto defensor que mais interceptou arremates na competição. Então isso já traz indicadores das suas principais características. O Ivan Roman, trazendo suas principais características, o que mais me chamou a atenção, no momento que a gente estabelece critérios para realizar a análise de jogadores, de novas contratações no futebol brasileiro, a gente traz critérios como critérios táticos, técnicos, físicos e também mental. E a mentalidade do Ivan Roman me chamou bastante atenção, por conta da sua personalidade para jogar. É um jogador que não sente em duelos grandes. No duelo que eu acompanhei entre Palestina e Universidade do Chile, que foi uma das equipes que disputou o título chileno, ele foi um dos principais jogadores nesse duelo. Então chama atenção a sua imposição e a sua personalidade para disputar esses grandes jogos, principalmente quando ele atuou pelo Palestino lá no Campeonato Chileno. Então é um jogador que, trazendo as suas características, é um jogador que mesmo com 1,83 tem muita imposição e ele, por conta do seu senso de posicionamento, ele se destaca nos duelos aéreos, através das bolas paradas, mas também durante os jogos. E também é um jogador que tem uma leitura defensiva muito apurada para sua pouca idade, então ele, em muitos momentos, ele vai se descolar da sua linha defensiva para realizar antecipações, e a partir disso ele consegue recuperar a posse de bola, e aí a equipe retoma e parte para o ataque. Então o Ivan Roman tem uma boa velocidade para realizar essas antecipações e tem uma leitura defensiva muito apurada. É um jogador que também tem um comportamento de realizar alguns movimentos de quebrar o pescoço, E aí isso acaba possibilitando ele conseguir acompanhar a movimentação do jogador que está nas suas costas ou vai se projetar à sua frente, e com isso ele tem essa capacidade de recuperação dentro do lance. E também a ampliação, ele utiliza muito bem as suas pernas para ampliar seu espaço corporal. E aí ele consegue realizar desarmes através do uso das suas pernas, e utilizando a perna direita, a perna esquerda, e evita que o atacante adversário consiga progredir em campo ofensivo. E agora com a posse de bola, é um jogador que tem boa qualidade com a posse. Por quê? É um jogador que, e muitas vezes, tiver condição de conduzir a posse de bola, ele vai encontrar bons passes progressivos nas costas, principalmente entre linhas, na zona entre linhas, nas costas dos volantes e à frente da linha defensiva. E com isso, ele pode se tornar uma boa peça para a equipe do Galo, até mesmo para encontrar o Hulk nessa zona perigosa do campo
e a gente sabe da qualidade que tem o Hulk, né? Então o Ivan Roman, com todos esses indicadores positivos, obviamente que tem uma palavrinha que a gente precisa destacar, que é o contexto. O contexto sempre é importante, ainda mais de jogadores jovens que saem, por exemplo, de campeonato como é o Chile, que é um nível inferior ao Campeonato Brasileiro, então ele precisa desse tempo de adaptação, e é um jogador que, nesse primeiro momento, chega como uma composição de grupo, uma opção de grupo para o Cuca, porque já tem zagueiros mais consolidados, como titular, como o Lianco e também o Júnior Alonso, então ele chega como essa composição de grupo, com mais uma opção de alternativa para o técnico Cuca, mas também com muita projeção, né, com muito potencial, porque ele era tratado como uma das principais joias do futebol chileno. Então o Galo vai ter um jogador que já tem indicadores muito interessantes para um defensor, mesmo sendo muito jovem, mas um jogador que o Galo vai poder utilizar principalmente nesse médio prazo, né? No momento que ele conseguir se adaptar bem ao clube e houver uma oportunidade para ele pode se destacar. E aí o Galo tem a possibilidade de revenda. Então é um movimento muito interessante do Galo, que possivelmente partiu do SIGA, né, o Centro de Análise de Mercado, de Analíticas do Atlético Mineiro, que vem sendo uma área muito importante dentro do clube. Então, possivelmente, o Ivan Roman pode entregar dentro do campo, mas também pode se tornar uma futura venda do Atlético Mineiro e uma boa prospecção do Departamento de Análise do Atlético no mercado sul-americano. É isso, gente. O Além do Bid mais curtinho, proporcional, claro, à trajetória, ao tamanho da história no futebol até aqui, do Ivan Roman. O zagueiro de 18 anos, está começando a carreira, aquela típica contratação, né, que o Atlético busca o cara para ele ser amadurecido e evoluído para depois, aí sim, quem sabe, virar um titular, ser bem vendido no futuro, mas muita paciência, estamos falando de um jogador de 18 anos, beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, não deixe de deixar o like aqui embaixo, gente, é muito importante pra gente. Deixa um comentário também, o que você achou da análise, o que chamou sua atenção, acha que realmente a questão física pode pegar pro Roman, acha que ele vai conseguir compensar isso com outras valências, outras qualidades. Deixa a sua opinião, mande o vídeo pros amigos caso tenha gostado do conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela companhia de sempre, saudações e até o próximo vídeo.